O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no domingo passado nós ouvíamos Jesus iniciar o famoso Sermão da Montanha. E no início desse ensinamento, Jesus fala da felicidade, bem-aventurados. E ao descrever as bem-aventuranças, Jesus revela que a natureza da felicidade da qual ele está falando é uma natureza diferente da felicidade pregada pelo mundo. Nós vimos ali as características que destoam com tudo aquilo que o mundo ensina como sendo lugar de felicidade. A felicidade de Deus, a felicidade que Deus quer nos dar é de outra natureza, é muito mais elevada. Continuando esse sermão, Jesus então diz que nós somos, os seus discípulos são sal da terra, luz do mundo, evidenciando assim aquilo que é o modo que Deus espera que os discípulos do seu Filho se relacionem com o mundo. E ele usa então essas duas imagens, esses dois símbolos, o sal e a luz. Então vejam só, o sal. Comumente nós pensamos que o sal serve apenas para dar sabor às coisas. De fato, existe uma diferença muito grande quando você consome um alimento sem sal e um com sal. É bem diferente, o gosto é bem diferente. Muito mais saboroso, se o alimento está com sal. Mas mais do que isso, o sal não era usado no tempo de Jesus apenas para dar sabor. O sal no tempo de Jesus era usado também para evitar que os alimentos apodrecessem, para evitar a corrupção, para evitar que as coisas estragassem. A gente sabe que houve um tempo que não havia geladeira,
né? E o modo de conservar por mais tempo um alimento era você jogar sal nesse alimento. Se havia ali um pedaço de carne, por exemplo, era jogado o sal para que esse pedaço de carne ele durasse mais tempo. Ou seja, que a corrupção não acontecesse na velocidade que naturalmente aconteceria. Então, quando Jesus chama os seus discípulos de sal da terra, existe aí a nossa função, a nossa missão, a missão da igreja, de evitarmos a corrupção daquilo que são as coisas boas, evitarmos que as coisas se corrompam. Mas como isso acontece, Padre? Vamos, mais uma vez, entender como é que o sal trabalha na carne, por exemplo. O que é apodrecer? Como que um alimento apodrece? É assim. Se você, sei lá, matou lá a sua vaquinha, o seu frango, né? Fica ali no animal morto algum líquido. E esse líquido é o ambiente propício para o crescimento, a proliferação dos micro-organismos que vão comer a carne que já está morta. Quando você joga sal, a gente sabe, o sal ele retém os líquidos. Então, quando você joga sal numa carne, você suga o líquido da carne e você tira o ambiente propício para a proliferação daquilo que vai comer a carne. Por isso, demora mais tempo. Então, o sal ele tem essa função de destruir o ambiente em que se prolifera aquilo que vem para destruir. Um cristão no mundo é chamado a ser isso. Existe nesse mundo marcado pelo pecado vários ambientes que proporcionam, que facilitam, que permitem com que o pecado prolifere de uma forma muito mais rápida. A não ser que exista ali um cristão de verdade, a não ser que exista ali uma pessoa comprometida com o Evangelho de verdade, que faça com que aquele ambiente todo seja transformado com a sua presença, que não deixa que o ambiente em que ele está se torne um ambiente de ocasiões de pecado, em que ele a todo instante tenta conduzir aquele ambiente para que floresçam apenas as coisas boas, floresçam apenas as coisas de Deus. Nós percebemos o quanto uma pessoa decidida e comprometida com o Evangelho é capaz de fazer isso, de transformar a sua casa, que é um lugar de luta, que é um lugar que muitas vezes, se a gente deixar solto, o pecado acontece de várias formas. Quanto uma pessoa que, sendo cristã de verdade, ela vai lutando para que na casa dela não exista o líquido no qual o pecado prolifera. Ele vai cortando aquilo que ele sabe que vem para destruir a sua família. Ele vai evitando com que a sua família entre em contato com aquelas coisas que ele sabe que vai trazer corrupção, que vai levar os outros para o pecado, que vai formar de forma ruim seus filhos, a sua família. A mesma coisa no trabalho, no emprego, que muitas vezes é um ambiente nocivo, exatamente porque o pecado prolifera de uma forma muito livre. Quando um cristão decidido a ser sal, vive num ambiente assim, ele vai lutando para que esse ambiente seja todo ele convertido num ambiente em que a corrupção, ao menos, não aconteça da forma violenta que, se deixarmos aí na banguela, as coisas acontecem. Essa é a nossa primeira missão nessa terra: atrasar, se não impedir que a corrupção aconteça, lutando para que os ambientes, a terra onde nós pisamos, seja toda ela transformada, deixando de ser um ambiente de pecado, de ocasiões de pecado, seja na conversa, seja nos pensamentos, seja nos planejamentos, seja naquilo que se está assistindo,
naquilo que se está ouvindo, lutando para que o ambiente todo proporcione sempre mais o florescimento do Evangelho, o florescimento das coisas santas de Deus. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. Mas Jesus também disse: vós sois a luz do mundo. A luz natural, né? Ela tem uma função muito importante para nós. Nós só conseguimos conhecer as coisas, ver as suas cores, ver a sua forma, por causa da luz. Nós não temos luz em nós mesmos, né? O nosso olho não é uma lanterna, que se tiver escuro ele ilumina e você consegue ver as coisas. Não, nosso olho ele enxerga, mas ele enxerga o quê? Ele enxerga a luz. A luz é um meio para que haja um encontro entre mim e aquilo que eu estou conhecendo, entre quem eu sou e as coisas que estão aí no ambiente. Quando Jesus diz que nós somos luz do mundo, de alguma forma Ele quer dizer que nós somos um meio, através do qual o mundo conhecerá o próprio Deus. Por isso Ele termina o Evangelho dizendo que os homens vejam as vossas boas obras, que brilharão, e conheçam, louvem o Pai que está nos céus. A vida do cristão como sendo um caminho, um meio, ali para fazer com que aqueles que não conhecem a Deus, conheçam a Deus. Aqueles que não conhecem a bondade, conheçam a bondade. Aqueles que não sabem o que é a santidade, conheçam o que é a santidade. Aqueles que estão nas trevas da ignorância, do erro, do pecado, das injustiças, tudo isso, todas essas pessoas, nessas realidades, só conhecerão a Deus, muitas vezes, através daquilo que é a nossa vivência de fé. Quando nós, decididos pela bondade, decididos pelo amor, permitirmos que a luz de Deus se manifeste através de uma vida santa. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Conhecendo a Deus, as pessoas se converterão a Ele. Brilhando e praticando as boas obras neste mundo, nós cresceremos na santidade. Agora, no meio disso tudo, a gente não pode esquecer o seguinte, né? Tudo bem, padre, a gente tem que ser sal, a gente tem que ser luz. Qual que é a nossa tendência? A tendência de achar que as coisas dependem simplesmente da minha vontade. Da minha vontade. Né? De fechar a mão e dizer, eu vou viver isso. Não é assim. Jesus sabe que nós não temos sal em nós mesmos, que nós não somos capazes de evitar a corrupção se nós mesmos estamos nos corrompendo. Jesus sabe que nós não temos luz própria, e nós não podemos iluminar porque nós não temos luz. Nós somos como a lua que só é vista e encanta o coração das pessoas, porque ela se deixa iluminar pelo sol, porque ela é alcançada pelos raios do sol. Quando nós vemos a lua na sua beleza, nós entendemos que a beleza dela só é possível ser vista porque existe um sol muito maior, luminoso, que a alcança e revela aquilo que é o seu poder e a sua graça. Nós sem Deus nós não somos nada. Aqueles que não estão no estado da graça não conseguem nem ser sal nem ser luz. Aqueles que estão no estado da graça são chamados a crescer nessa graça por uma vida de oração muito profunda, de rezar todos os dias, de manter esse contato com o sol que é Jesus, para que de fato exista luz em nós e essa luz se manifeste em boas obras. Esse contato com Jesus que transforma a nossa vida e nos dá essa força que nos habilita assim a enfrentarmos as situações de pecado e transformar essas situações naquilo que nós podemos. Como eu disse,
nas conversas, no trato, no modo de pensar as coisas, tentando atrair as pessoas mais para o alto, mais para Deus, sabendo parar, né, fofocas, sabendo parar aquelas realidades que muitas vezes vão passando de pessoa a pessoa e de deixar que o mal bata em mim e caia no chão, não me usando como um elo dessa corrente do mal. Repito, tudo isso nós só conseguiremos estando muito unidos a Jesus, unidos pela fé, unidos pela oração, unidos no sacramento, unidos por uma vida de encontro e de reencontros com esse Cristo que habita a nossa alma e desde dentro nos transforma em novas criaturas. Então, em primeiríssimo lugar, vamos nos decidir hoje, né, sabendo que de fato somos chamados a ser sal e luz, como igreja que somos, como membros desse corpo místico de Cristo que é a igreja, de entender que se não estamos unidos com a cabeça, nosso corpo é morto e ele não é capaz de fazer nada. Sejamos pessoas de oração, de união, de comunhão, exercitemos a fé, a esperança, a caridade, peçamos a graça, peçamos o amor, renunciemos os pecados, abraçando a vida da graça, e no dia a dia de nossas vidas, nessa conformação à vontade de Deus, nós permitamos que Ele use de nós, aí sim, para sermos tudo isso, sal e luz, para a glória de Deus, para a salvação das almas, e que um dia todos nós possamos contemplar esse Deus face a face lá no céu. Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos conceda sempre mais crescer no caminho de intimidade com Ele, no caminho missionário que Ele nos propõe no dia de hoje, para que levemos mais pessoas para o céu, onde cantaremos eternamente as misericórdias do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.